Oi, você que usa prótese total não pode deixar de ouvir isso. É muito importante, talvez até para que você tire algumas dúvidas ou alguns mitos da sua cabeça. Tá bom? A prótese total normalmente são para aquelas pessoas que são desdentadas e não teve condição de fazer uma prótese sobre implante, que também usa prótese total, porém é uma prótese fixa. Tá? Então, as próteses totais, ela vem dar um conforto na mastigação, ela vem melhorar todo o arcabouço, né, labial e tegumentar de pele também. E é muito importante o seu uso e, obviamente, a elaboração dela feita da maneira correta. Existe, em relação a isso que eu falei, é muito importante, portanto, que no período, principalmente de adaptação, esse paciente esteja sendo acompanhado por um profissional, para que, à medida que for aparecendo alguns problemas, isso possa ser ajustado. A prótese total, ela sofre ela sofre uma intervenção direta da quantidade de saliva. Tem pessoas que botam a prótese e ficam salivando muito, ou perde totalmente a salivação. Isso passa, é uma coisa só temporária. Tá bom? Outra coisa é a ação muscular. A ação muscular. Existem pessoas que têm uma musculatura tão forte que tende a derrubar a prótese. A prótese não consegue ficar na posição que deveria. Isso também é uma questão de adaptação. Com o tempo e com o uso, tudo isso é resolvido. Existe também a ação dos dentes. Muitas vezes as pessoas têm os dentes, eu procuro falar, se o paciente precisa de prótese nas duas arcadas, que ele faça as duas ao mesmo tempo, sob o risco de, muitas vezes, faz a superior e inferior, não, tem só os dentes da frente, e quando a pessoa morde, a prótese tende a cair lá atrás, mas é porque não tem dente, e isso é básico, né? Um efeito gangorra. E se for aqui, a força tende a sair na frente. Então, é muito importante que se faça o conjunto para que seja distribuído bem essa carga mastigatória. Algumas situações são assim muito recorrentes e eu quero falar um pouquinho de cada uma em relação à maneira de falar. A pessoa coloca uma prótese, minha voz está diferente, eu estou falando diferente. Uma solução é você ir, pega um livro, coloca a prótese, passa a ler ali 1, 2, 5 páginas, eu acho, olha, aqui na quinta você já vai estar falando bem melhor. Também é uma ação, não é permanente, né? É provisório, vai passar, é só você ter um pouquinho de paciência que isso tende a passar. Eu já falei sobre a salivação, né? A pessoa saliva muito e também é uma questão de se habituar. Em relação a náuseas, às vezes a pessoa bota e fica engoiando e fica... Então, se ela não se adapta àquela situação, volta lá no dentista, ele tem como fazer uns ajustes que vai te dar um conforto melhor para você poder ficar com essa peça. Existe também a questão de morder os lábios, morder língua, e com o tempo isso também se ajusta. A língua volta à posiçãozinha dela, o lábio também, e isso deixa de estar acontecendo. Existe uma questão uma dúvida em relação a dormir ou não dormir com a prótese. Então, fica a seu critério. O importante é fazer uma boa higiene. Quando você for tomar banho, pega um copo de americano com água e bota uma colher de água sanitária. Deixa a prótese imersa por 10 minutos. Enquanto você toma banho, saiu, lava ela novamente. Existe uma escova, ó, essa aqui é a escova de prótese, tá vendo aí? Essa para a parte interna, essa para a parte externa. Prótese pega tártaro, prótese
arranha, é a mesma coisa, tem que tomar um cuidado para ela não cair, ela quebra e tem que fazer tudo de novo, e isso não está no orçamento que foi dado, tem que ser repetido, quebra de dente, soltar dente, isso são fortes impactos que ela não é a prova disso daí não, tá, gente? Então, é importante quando você for fazer a sua higiene, antes de colocar a prótese, fazer uma massagem, isso é muito bom para a circulação da mucosa. Em seguida você bota a prótese, pode dormir com ela, não tem problema nenhum. Eu, pessoalmente, eu acho que a pessoa se sente melhor quando dorme. Apesar de algumas pessoas, alguns estudiosos falarem que é melhor dormir sem. Por isso que eu falo, é uma questão de ficar a critério de cada um. Em relação a usar aqueles produtos de fixação, fica muito... Uma coisa é certa, se a prótese não estiver bem adaptada, não vai ser aquele produto que vai fixá-la para sempre. Ou seja, você pode usar inicialmente para que haja uma modelagem inicial da mucosa, você coloca a prótese, mas depois você vai tirando aos poucos e ela fica. Se ela não se adapta, nem nunca se adaptou, às vezes é uma questão da pessoa ter pouquíssimo osso, então talvez aí a prótese fique muito a responsabilidade do fixador. Mas, na grande maioria, essa prótese não está bem adaptada e ela precisa ser revista. Volta lá no dentista e faz os ajustes necessários, ok? Por isso que nesse processo é muito importante o dentista estar acompanhando esse passo a passo e que não se faça prótese diretamente com os protéticos, porque a pessoa indicada para ver todos esses problemas e reconhecer eles para você é o seu dentista. Ok? Da próxima vez, nós vamos falar sobre as próteses removíveis. Ou melhor, vamos falar sobre as próteses fixas e talvez também, se der tempo, sobre as próteses fixas sobre implante. Ok? Então, essa é a dica de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.